Agora vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Quais são as principais características do borderline? Quais são as populações afetadas? Será que é homem, mulher? Quando é que isso surge? E vou falar um pouco qual é o tratamento indicado para essa condição. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e agora vou falar para você sobre o transtorno de personalidade borderline. Alguns chamam simplesmente de borderline, outros chamam de border. É interessante a origem do nome porque antigamente existia o conceito de que o borderline seria essa questão limítrofe, seria o limítrofe entre pessoas que apresentam quadros neuróticos como quadros de ansiedade e aqueles psicóticos. O indivíduo estaria nesse limítrofe. Quadros psicóticos seria aquele de escutar vozes, delírios persecutórios, a pessoa dá uma desligada da realidade, entre aspas, tá certo? Bom, aí a origem do nome borderline. Danilo, mas quais são as características do transtorno de personalidade borderline? Eu quero destacar duas. Essas duas são as principais do transtorno de personalidade borderline. Quais? A primeira seria a instabilidade e a segunda, impulsividade. Essas duas características com certeza são as principais. Mas instabilidade em quê? Instabilidade em vários aspectos de sua vida. Eu quero começar falando sobre a instabilidade nos relacionamentos. Essas pessoas, elas têm um perfil de conhecerem uma pessoa agora e aí valorizarem demais essa pessoa, idealizarem demais. E aí, diante de uma situação em que ela se sente contrariada por essa outra pessoa, ela já pega e desvaloriza, já é a pior pessoa do mundo. Esse seria um dos aspectos, né? Então sempre essa coisa de amar e odiar. Elas também são instáveis do ponto de vista emocional. Então, são indivíduos que começam um dia às vezes felizes e aí no meio do dia já está irritado, já está triste, já está chorando. As pessoas costumam falar assim, aquela pessoa que altera de humor rapidamente é bipolar. Eu diria que essa alteração abrupta que ocorre em horas, muitas vezes, é muito mais característica do transtorno de personalidade borderline do que do bipolar. Mas a instabilidade, ela não fica restrita somente a isso que eu falei. Ela é uma instabilidade com relação à autoimagem. E aqui eu quero destacar antes que eu não quero fazer juízo de valor. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou falando de um achado clínico, ou seja, como é que a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline ela vai se apresentar. Então, a instabilidade na autoimagem vai mostrar para a gente assim. Um período, ela chega na consulta, ou um momento ali, um mês, ela chega com cabelo normal, cabelo da cor natural, e aí chega o outro mês, ela está com o cabelo totalmente pintado de amarelo, no outro mês ela pega e rapa parte do cabelo, no outro mês está pintado de vermelho, então há uma oscilação muito marcante na autoimagem, mas não só isso, são pessoas que normalmente quando a gente observa, estarão presentes piercing, tatuagens, de novo, pelo amor de Deus, não quero fazer juízo de valor aqui, é o que a gente vai encontrar na prática, como o paciente chega para a gente via de regra. Essa instabilidade é muito marcante e é uma instabilidade inclusive em relação a valores. São pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade de manter-se com relação a padrões. Então ela, no primeiro mês que você consulta ela, às vezes ela é uma pessoa que é evangélica, aí passa um tempo, daqui um ano, ela já tem o perfil de ser uma pessoa mais agnóstica, depois não acredita em Deus de forma alguma. Então essas oscilações também em relação a outro tipo de valor, orientação sexual, às vezes se consideram bi, depois hétero, depois seres, fala assim, não, sou assexual, doutor. Então essa instabilidade também é muito marcante no transtorno de personalidade borderline. Essa instabilidade na autoimagem, na instabilidade com relação a valores, instabilidade com relação a relacionamentos interpessoais. Essa instabilidade, e aí já entrando também um pouco na impulsividade, reflete em várias esferas da vida. A impulsividade pode se apresentar nas compras, uso indiscriminado de álcool e drogas ilícitas, às vezes uma promiscuidade sexual, ou talvez não seja nem promiscuidade, mas um namoro em excesso. A
pessoas se envolvem em vários relacionamentos, uma compulsão alimentar, aquela coisa de comer mais do que o habitual ali, que seria esperado para aquele indivíduo. Então essa impulsividade também é muito marcante nisso. Como eu disse, a instabilidade acaba que ela vai se misturando também com a impulsividade. Então são pessoas que às vezes começam um relacionamento de uma forma impulsiva e muito intensa e aí depois se arrependem. Casam rapidamente com a questão de 1 mês, 2 meses que conheceu a pessoa e terminam o relacionamento. São pessoas que muitas vezes vão apresentar pra gente assim, começa a trabalhar em uma coisa, começa um instrumento musical, começa uma atividade e aí de repente larga. Então essa instabilidade e essa impulsividade, elas são marcantes no transtorno de personalidade borderline. Eu falei que essas duas características, com certeza, chamam muita atenção, mas existem várias outras que também chamam nossa atenção. Por exemplo, quando a gente fala em transtorno de personalidade borderline, o que vem muitas vezes à nossa cabeça seria episódios de automutilação. Automutilação que vai estar presente em 60% a 70% dos casos de pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. Ah, Danilo, mas a automutilação é só para chamar atenção? Não, é um ato ali que a pessoa acaba que está pedindo ajuda para a gente. Essas pessoas, elas sentem um sentimento de vazio, um sentimento, uma angústia muito marcante. Elas vão falar para a gente que às vezes se sentem perdidas nesse mundo, sem sentido, um vazio existencial. Em momentos de estresse, elas se sentem, essa angústia, essa tristeza cresce de uma forma exagerada. E aí eles falam que não têm acesso a essa tristeza e aí não conseguem aliviar. O jeito que consegue aliviar muitas vezes é provocando uma lesão. É como se tirasse a atenção daquele lugar do peito ali, daquele vazio, e aliviasse nisso nos cortes, infelizmente. E os cortes, além de tirar a atenção, se é que a gente pode dizer assim, eles também têm o papel de liberar endorfinas, como se fossem analgésicos naturais para aliviar todo esse sofrimento que o indivíduo vive. As pessoas também que têm transtorno de personalidade borderline, elas apresentam uma sensibilidade, um medo de ser rejeitado. Então a possibilidade de um término de um relacionamento ou de alguma pessoa abandonar pode ser motivo para desespero, pode ser motivo para que ela sinta vontade de suicidar. E aí é uma coisa que eu falo que é muito importante. No transtorno de personalidade borderline, a gente observa muitas tentativas de suicídio. Muitas pessoas, aqui inclusive o risco de suicídio é elevado, né? 8 a 10% das pessoas que têm transtorno de personalidade borderline vão suicidar. Então é grave, não é só para chamar atenção aquelas automutilações. Aquilo ali é um pedido desesperado de socorro. E quando a gente olha assim, será que é mais comum ter transtorno de personalidade em homens e mulheres? Aproximadamente 70% dos casos de transtorno de personalidade borderline acontece em mulheres. E Danilo, como é que começa isso de transtorno de personalidade borderline? Transtorno de personalidade, de uma forma geral, não falo só do borderline aqui, a gente sabe que é um desenvolvimento. Não é igual a um quadro de depressão, que a pessoa está aqui e aí do nada aparece um processo de depressão ou até mesmo um transtorno de pânico. No transtorno de personalidade eles vão desenvolvendo na infância e adolescência. Essa doença, via de regra, a gente vai observar as manifestações no final da adolescência e início da vida adulta. É aí que aparece. Quando a gente olha historicamente esses indivíduos, essas pessoas que têm borderline, na infância ou até mesmo no início da adolescência, a gente observa episódios frequentes de abuso sexual, maus tratos, negligência por figuras de cuidadores. Então, esse histórico está muito presente, muito ligado ao transtorno de personalidade borderline. Uma outra característica que não posso deixar de dizer do transtorno de personalidade borderline é que pessoas que apresentam esse transtorno, em momentos de maior estresse, maior frustração, eles podem apresentar sintomas psicóticos, sintomas dissociativos. O que seria isso, Danilo? Às vezes, diante de uma situação que é estresse muito grande, o cérebro, numa tentativa às vezes de se defender, ele dá uma desligada. E aí a pessoa pega e não lembra do que aconteceu, né? Dá uma dissociada, não lembra aquilo que aconteceu, age meio que no piloto automático. Tem pessoas que naquele momento pode ter agressividade, sair quebrando coisas. Então, diante de situações de estresse, esses episódios podem ocorrer, sintomas dissociativos. Mas não só sintomas dissociativos.
Podem ocorrer também sintomas psicóticos. Algumas pessoas aqui podem escutar vozes, por exemplo, pode ver alguma coisa que não existe, né? Que são as alucinações auditivas, alucinações visuais, podem acontecer, só que nesses casos são episódios dissociativos e até mesmo sintomas psicóticos que duram pouco tempo, não é igual a um quadro de esquizofrenia que vai acompanhar a pessoa ali por semanas, às vezes meses, né? Aqui é pontual, teve o estresse, a gente observa quase uma relação assim causal clara nessas pessoas. Mas Danilo, é possível acontecer esse transtorno de personalidade junto com depressão, junto com bipolar? É sim, são condições que a gente chama de comorbidades. Então, o transtorno de personalidade borderline pode aparecer junto com um transtorno de humor, como um quadro de depressão e bipolar, como eu falei anteriormente. E também junto com transtorno por uso de substâncias, como dependência de álcool, dependências de drogas ilícitas. E por fim, uma outra doença que costuma aparecer muito próximo e junto seriam transtornos alimentares, como uma bulimia, por exemplo. Então são condições que podem ali aparecer juntas. E outra coisa que é importante a gente pensar é no tratamento do transtorno de personalidade borderline. Aqui a ideia é psicoterapia. A primeira linha de tratamento não é medicação, quero deixar isso claro. O tratamento do transtorno de personalidade borderline é terapia. E é um tratamento que às vezes vai durar anos a pessoa tratando. O remédio, mas e o remédio, Danilo? A gente até pode utilizar o remédio para tratar sintomas, não a doença em si, não o transtorno de personalidade borderline. Às vezes a gente usa o remédio para tratar, por exemplo, está tendo muito sintoma depressivo, a gente pode utilizar um antidepressivo. Está tendo muito sintoma psicótico, a gente vai utilizar um antipsicótico. Está tendo uma instabilidade muito grande, talvez a gente utilize um estabilizador de humor. Então a ideia aqui seria usar o remédio para tratar sintomas. A gente tem muito receio de usar o benzodiazepínico, como um Rivotril, um alprazolam, nesses casos. Por quê? Porque ele pode dar uma desinibida no indivíduo, então pode tirar o freio e aí ele ficar mais impulsivo ainda do que ele já é. Então a gente tem esse receio. Fora o risco de dependência e tolerância. Bom, então essas são as características do borderline, como é que eles aparecem, com o que está relacionado e quais os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí embaixo, você conhece alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Acha que é parecido? Um grande abraço e até um próximo